segunda mesa desse seminário que é patrocinado pelo Banco do Brasil, pela Prefeitura, através do edital Gregórios, do Instituto Flávio Bubaque e também do Governo do Estado da Bahia, o edital calendarizado. O Panorama está numa edição comemorativa, são 20 edições, e a gente tem um formato já muito bem desenhado, mas o seminário para mim, a grande novidade. A gente fez o ano passado, mas esse ano eu acho que encontramos um formato também, eu tenho falado isso, que é, na verdade, discutir a exibição no Brasil, né? E, além da gente estar debatendo com autoridades, com gestores, escutando, sobretudo, os exibidores, eu acho que está faltando escutar os pequenos e médios exibidores brasileiros. A gente está trazendo uma quantidade grande de exibidores para cá ao longo dessa semana. São cerca de 40 grupos que representam mais de 500 salas de cinema que vão estar presentes aqui ao longo da semana. E a gente tem algumas mesas técnicas também. A primeira delas é hoje, e eu acho muito especial, porque a gente está falando de som e imagem, de cinema, e a gente vai falar de som agora. Eu quero apresentar Eduardo Stefani, que é da área de desenvolvimento de negócios da Adobe no Brasil. Com mais de uma década de experiência no mercado audiovisual, Eduardo Stefani integra a equipe da Adobe Laboratórios no desenvolvimento de negócios aqui no país. Administrador por formação, com especialização em gestão de negócios e marketing, colabora ativamente para apresentar e viabilizar a adoção de novas tecnologias do setor brasileiro. Obrigado, Eduardo, por estar aqui. Muito obrigado. Uma honra. Pedro Maldonado, profissional da área de suporte técnico e treinamento da Adobe do Brasil. Pedro Maldonado é consultor da Adobe há mais de 7 anos, especialista em som Dolby Atmos e com mais de 15 anos de experiência no setor cinematográfico. A gente está filmando todas as mesas, elas vão ficar disponíveis. E o que eu conversei bastante com o Eduardo era a gente apresentar um pouco o sistema para o pequeno e médio exibidor, né? Eu acho que existe um mito, né? Eu acho que ele acredita que é um mito, de que o Dolby, o Atmos, a qualidade de som Dolby é um pouco inacessível ao pequeno e médio. É como se ele existisse apenas para os grandes. A gente tem que lembrar que a sala de cinema ela tem muito a dar ao espectador, e ele precisa ser convencido a sair de casa, do seu home theater, pegar o seu carro, metrô, ônibus, entrar aqui no cinema, pagar o ingresso, tomar um cafezinho, comprar uma pipoca, e ele tem que encontrar uma boa imagem e um bom som. E a gente tem que estar preparado para fornecer isso ao espectador. É um dever nosso a gente estar seduzindo o espectador da melhor maneira possível. A gente sabe, um projetor, essa sala, por exemplo, tem um projetor a laser, Christie, são projetores de elevado custo, né? É difícil para salas pequenas e médias estarem mantendo esses projetores, mas é indispensável a gente tentar ter o melhor som, a melhor imagem. Então, é um diálogo que a gente está começando aqui com a Adobe também, e é um passo também para a gente aproximar do pequeno e do médio exibidor. Obrigado pela presença de vocês. Eduardo, por favor, fique à vontade para começar. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite feito pelo Cláudio para que Pedro e eu estivéssemos aqui diante de vocês. Algo que eu estava conversando em rodinhas, de que nós, como estamos na cidade de São Paulo, muitas vezes ficamos numa bolha, nesse convívio, sobretudo, com o exibidor, com o distribuidor e produtor. Então, assim, é uma oportunidade ímpar estar aqui com vocês. Sobre essa questão tecnológica, audiovisual, ela está em todas as fases da cadeia produtiva. Na produção, na distribuição, na exibição. E ela se faz relevante. Pode passar a página, por gentileza. E a Adobe, de fato, é referência. Pode passar, por favor, mais uma. Nós vamos ficar nesse pode passar, tá? Mas, por favor, volta mais um.
Só para reforçar que as pessoas que vos falam, eu, Eduardo, Pedro, cada qual em sua área, eu, desenvolvimento de negócios, Pedro, suporte e treinamentos especialista em projetos Dolby Atmos. Pode passar mais um, por gentileza. Mas vamos lá. Oi? Aí, tá. A Dolby, né? A Dolby é uma empresa que todos vocês conhecem, em diversas frentes. Isso daqui são alguns dados que nós coletamos em pesquisas, interações, onde pudemos constatar que mais de 90% das pessoas que reconhecem a marca estão familiarizadas com nossas tecnologias. E dos que estão familiarizados, 70% acredita que a Dolby transforma a sua experiência de entretenimento. E aproximadamente 90% dos entusiastas de cinema familiarizados com a Dolby acreditam que melhoramos a experiência cinematográfica. Pode passar. E aí, com certeza, vocês já visualizaram o logo da Dolby em algum lugar, além do cinema, porque a empresa, de fato, ela está comprometida com a ampla oferta do audiovisual. Então, desde as salas de cinema, essa experiência Dolby, né, que nós falamos, ela vai tanto para a imagem quanto para o áudio, servidores que estão ali instalados num projetor, um processador de som, alto-falantes, amplificadores e tecnologias que estão embarcadas como tecnologia de som imersivo, que falaremos logo mais. E, além de tudo isso, no seu televisor, provavelmente você já tem lá habilitado com Dolby Atmos, Dolby Vision, no seu smartphone, em soundbar, videogames, realidade virtual, carros. Agora, já existem alguns fabricantes de carros que contam com a tecnologia de som imersivo, a mesma tecnologia de som imersivo que está em salas de cinema nos carros. Isso é muito legal, sobretudo por conta do relacionamento da empresa no universo musical, onde também muitas músicas já estão sendo mixadas em formato de som imersivo. Pode passar. E aí, isso aí é mais para ilustrar que a Dolby, desde a década de 70, desde sua fundação, ela está na vanguarda tecnológica. Então, desde o som estéreo, nos anos 70, passando pelo som surround, o Dolby Digital, o Surround 7.1, o Dolby Atmos, que começou sua carreira em 2012 com a animação Valente. E nós vamos aprofundar o Dolby Atmos, mas o Dolby Atmos ele começou com uma tecnologia de fato mainstream. E ela foi evoluindo ao longo dos anos e tornando-se mais acessível. Pode passar. Aqui é só... deixei em inglês mesmo, para não ter nenhuma distorção na tradução, mas isso aqui é um gancho muito importante de algo que o George Lucas disse uma vez. Uma forma resumida, 50% da experiência, da imersão, do consumo de uma obra audiovisual está no áudio. Então, audiovisual. E aí, uma pulga atrás da orelha de todos, de que nós estamos observando, não só no nível Brasil, mundo, de que o visual está tendo mais empenho do que o áudio. Você vê um esforço muito grande de investimento tecnológico nas projeções, nos novos projetores, mas a gente não enxerga a mesma dedicação na qualidade do áudio. E, dentro desse contexto de qualidade do áudio, de possibilidades e tecnologia, eu quero passar a bola para o Pedro Maldonado, que é um especialista nessa tecnologia chamada Dolby Atmos, e falará agora, neste momento, um pouquinho mais para todos vocês. Pode passar mais um slide, por gentileza. Obrigado, Carlos. Obrigado, Eduardo. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu venho falar de tecnologia, né, de cinema, num evento fora dos principais bases no Brasil, que infelizmente é Rio e São Paulo, né, mas graças a Deus Salvador
tem todo o potencial para ser até um centro maior ainda de cultura, principalmente cinematográfica. Bom, vou falar rapidamente de mim. Alguns estão aqui me conhecem. Eu tenho feito trabalho para Adobe de treinamento para Adobe Atmos, entre outros treinamentos. Até alguns aqui já seguiram o meu treinamento lá em São Paulo. Quem sabe a gente pode arrumar algum um dia aqui, em Salvador também. Tirando a minha parte, que eu já... muita gente me conhece desde a época da Barco, que eu trabalhei 20 anos na Barco. Eu que trouxe e montei toda a infraestrutura de suporte e gerenciamento de projeto da Barco para o Brasil, na época. E em 2016 eu saí da Barco e em 2017 já estava com a Adobe. Trouxe também toda a parte de manutenção para o Brasil, dos servidores, que é muito importante, para nós aqui, da Adobe no Brasil. Hoje, a Adobe fornece produtos com garantia aqui no Brasil, suporte técnico aqui no Brasil, você não precisa mandar mais seu equipamento para fora para arrumar. Então, eu participei bastante desse esforço. Falando de tecnologia, a Adobe é uma empresa de tecnologia. Ela nasceu, não sei se é de todo conhecimento aqui, mas mais os mais antigos, todo mundo lembra do Dolby Noise Reduction, que tinha nos videocassete, na fita cassete. Foi o primeiro produto de alta tecnologia da Adobe, que fez um sucesso no mundo inteiro, principalmente nos estúdios. Quando era tudo analógico, como é que você ia tirar o ruído do analógico? Então, é uma tecnologia fantástica e hoje existem, por exemplo, na sede da Adobe, que fica em São Francisco, mais ou menos uns 800 cientistas só para desenvolver tecnologia. Então, a gente não precisa falar nada que Adobe é empresa de tecnologia. Na área de som, hoje, audiovisual, tanto imagem quanto som. Como o Eduardo comentou, já está em várias plataformas digitais, desde celular, computador, soundbars, televisores. A Claro, por exemplo, o decoder dele, TV a cabo, já vem embarcado com Dolby Atmos. E o que é Dolby Atmos? Pode passar. O que é o Dolby Atmos? É uma tecnologia de som imersivo. Eu lembro que num evento que teve em São Paulo, chamado Expo Cine, que acho que atualmente é o maior evento da área de cinema aqui para o Brasil, duas pessoas vieram me procurar um dia, que eles viram um trailer, e aí me perguntaram o que é isso aí. Eram produtores lá da região litoral de São Paulo. Eles falaram, isso é uma tecnologia que permite eu expor a minha arte com informações adicionais. Ele estava entusiasmado. Eu falei, é verdade. Então, o som imersivo ele é uma dimensão a mais para a arte ser exposta ao público. A Adobe desenvolveu isso, e é realmente isso. Isso, às vezes, a pessoa não entende. Como assim uma dimensão a mais? O som, como vocês lembram, ele nasceu, que nem o cinema, ele nasceu mudo, não tinha nem som. Tinha lá na realidade, o som era um pianista ou alguém tocando um instrumento, Os primeiros filmes lá, preto e branco. E aí, quando conseguiram a gravação, virou um som mono, que é a gravação da voz e o ambiente. Isso é uma dimensão apenas do som. Depois veio o som estéreo. Poxa, nós temos 2 ouvidos, então já deu uma dimensão a mais. Só que os cientistas da Adobe, como vários outros também já perceberam, apesar de nós termos só duas captações de som, basicamente, direta, que são os nossos 2 ouvidos, o nosso cérebro ele é impressionante. Você só com 2 ouvidos você consegue perceber o som, de onde vem, de onde vai, qual é a distância. Isso você foi treinado assim desde quando nasceu com esses 2 ouvidos. Então, a Adobe lançou uma tecnologia que permite que você grave, distribua e reproduza essa dimensão a mais que o nosso cérebro pode conseguir. E aí nasceu o áudio imersivo Dolby Atmos. Então, é uma tecnologia que facilitou a mixagem, a produção, a geração,
E depois a gente até vai ver um slide aí de um software de mixagem. E ela facilitou a distribuição e transmissão, né? Como eu falei, hoje você tem Dolby Atmos no celular, mesmo com fone de ouvido, você tem esse efeito, você tem essa tecnologia. Você tem um home cinema mais aprimorado, com 7, 12 caixas, já é legal. E no cinema, que a gente considera o áudio profissional, a gente tem a possibilidade de ter até 64 canais de som fazendo Dolby Atmos. Tá? E eu só vou fazer alguns relatos aqui que eu vi, porque hoje se tem muito conteúdo em Dolby Atmos, inclusive no Brasil. Conteúdo de som, conteúdo de filme, né, música, filme. E agora mesmo eu estou subindo um título que eu editei ali para um audiobook, para ser ouvido em cinema. Essa é uma experiência que lá fora já tem alguns anos. É impressionante. A pessoa escuta toda a narração e o ambiente em Dolby Atmos. A gente vai ter isso brevemente aqui no Brasil também. É outra coisa, totalmente diferente de você escutar em estéreo. Então, essa tecnologia é uma dimensão a mais para que quem cria conteúdo vai poder expor mais conteúdo por aí, e para quem vai ouvir, não só no entretenimento, como também recebendo informação, é uma dimensão a mais. Ele, com certeza, vai aproveitar demais o entretenimento, né? Então, alguns relatos que eu vi de gente que escuta música sempre com estéreo, quando ele escuta num ambiente como esse aqui, uma sala grande, em Atmos, dificilmente ele consegue curtir o estéreo de novo depois, porque atinge uma outra dimensão. Tá Pedro, bom? Falando em estéreo versus Dolby Atmos, vamos pôr para eles um videozinho da Dolby que desenha muito bem isso que você está falando. Pode ser? Pode pôr. Pessoal, pode tocar o vídeo, por favor. Próximo slide, sim. Próximo slide. Welcome to Dolby Atmos. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels, Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you, far away, Pode ser. or right up close. Let's compare. This is stereo. And this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. It catches all the little details. Puts you in the center of the action. It sounds just like the real world. And transports you to faraway lands. Go inside the story with breakthrough sound. Dolby Atmos. Pode passar. Pode passar. Oi. Aí foi. Oi. Então, essa aqui é uma... Deixa eu ficar em pé aqui para me ver direitinho. Então, essa aqui é uma tela do software Dolby Render, que vai fazer a mixagem, né? Então, vocês notem, aqui o importante é o seguinte: o Atmos ele não considera mais canais. Na realidade, ele vai usar até 64 canais para simular e reproduzir a imersão. Mas o que ele considera, vocês notem que tem um quadrado em perspectiva aqui, que é a representação da sala, no caso do cinema ou do estúdio. E o mixador ele não tem mais que se preocupar com a quantidade de canais, onde ele vai jogar, se é estéreo, se não é, né?
Que nem aqui em cima temos as barras dos canais independentes para aquele estúdio, né? E aqui nós temos essas bolinhas verdes, são objetos. Então, o que é o Atmos? O Atmos é, além do som ambiente, que seria as laterais, traseira, nós temos alto-falantes no teto, mas o objetivo é, a tecnologia permite que você crie objetos sonoros, né? E ele vai possibilitar que você simule um objeto sonoro. Imagina um pássaro voando aqui na sala, né? O som das asas dele vai ter o quê? O volume, posição geográfica, né? E potência. O volume que eu falo é quanto espaço aquele som gera, né? E qual a potência sonora. Então, a tecnologia Atmos ele considera isso, som objeto, né? Aqui, então, só para vocês entenderem como que é fácil uma mixagem, você tem aqui do lado esquerdo, ó, aquelas bolinhas ali, é a fonte de áudio, né? Geralmente, uma produção, seja de cinema, de música, você tem várias fontes de áudio, né? A voz, um violão, outro instrumento, no caso da música, o cinema, algum efeito, enfim, toda a parte de áudio que foi gravado vai para a pós-produção, né? E a pessoa pós-produção vai usar uma ferramenta como essa, onde você vai considerar o que vai ser som ambiente e o que vai ser som objeto. E aí, na mesa dele, vai ter um joystick, onde ele vai dizer aonde, na sala, eu vou reproduzir aquele objeto sonoro. Então, é muito mais fácil que você ficar pensando, não, vamos jogar para o esquerdo, para o direito, para trás. É incrível. Uma vez feito esse trabalho de mixagem com o render, é gerado um arquivo único, que aí que é outra coisa legal da tecnologia, que esse arquivo ele pode ser transmitido num streaming, né? Hoje várias plataformas já vêm com som Atmos, pode ser transmitido por TV aberta. Em São Paulo, a TV Cultura já transmite o seu canal aberto 24 horas por dia em Dolby Atmos. Mesmo se o conteúdo deles não está mixado, mas eles fazem open mix, etc. A Rede Globo também, vários eventos, algumas novelas também, tudo feito em Dolby Atmos. Ou seja, é uma tecnologia multiplataforma. E no cinema, que é o estado da arte, de um conteúdo artístico, audiovisual, né, é onde a gente tem a melhor forma de você profissionalmente usar essa tecnologia. Esta sala aqui não é a Atmos ainda, né? Então, no demo aí não deu para... Foi mais visual, né? Mas o que a tecnologia permite é isso, é você colocar um som imersivo, né, ou até 128, dentro da sala. E aí a sala pode ser pequenininha, como um automóvel, que já existe essa tecnologia, ou um estádio de futebol, onde você vai ter um show ali ao vivo, ou uma representação, uma reprodução de um show. O tamanho não importa, porque uma vez feito a mixagem considerando o volume, a reprodução vai seguir só essa regra, mas não em tamanho, em proporção. Então, um carro, o efeito que o mixador fez, que eu considero uma arte, né, a mixagem Atmos, vai reproduzir igualzinho ou no carro ou num estádio de futebol. Então, essa é uma tecnologia, e só para retornar um pouco, mas quanto custa essa tecnologia? No Brasil, a gente vai ver daqui a pouquinho, já existem vários filmes em Atmos, várias produções independentes em Atmos, várias músicas em Atmos. Falando em música, nós temos os streamings, né? Existe o Spotify e outros. Hoje, no Brasil, nós temos a Amazon Music, a Apple Music e a Tidal, que já distribuem nos streams dele Atmos, que você pode ver até numa cinema Atmos, no seu carro em Atmos ou na sua casa em Atmos, né? Ou no celular, né? Então é fantástico. Quem conhece, você não precisa ser um audiófilo ou um, né?
É impressionante, porque é uma dimensão a mais de transmitir um conteúdo. Isso é incrível. É mais até que o 3D. Lembra do filme 3D, o cinema 3D? Que também é o nosso cérebro que monta a imagem. Por isso que tem gente que enxerga fácil, tem outros que têm dor de cabeça. Mas aí é o que é um 3D, imersão visual. O áudio é incrível. O nosso ouvido também, junto com o nosso cérebro, ele consegue interpretar coisas incríveis. E o Atmos é a tecnologia que permite que uma gravação de audiovisual alcance essa dimensão e essa audiência. Então, pode passar o slide. Pode passar. Então, cortei o Pedro, desculpa para a passagem de slide, mas já fazendo um gancho aqui, tudo que o Pedro está falando está nessa tela, né? A tecnologia faz o som fluir de forma natural ao redor do espectador. Pedro, ontem uma pessoa aí no lobby aí me questionou se... quer dizer que se eu mixar o conteúdo uma única vez, ele vai se adaptar a qualquer tamanho de sala de cinema. Quer dizer, se eu tenho uma sala de cinema pequenininha que é Dolby Atmos ou um PLF gigantesco, o conteúdo ele vai tocar com a mesma qualidade. Procede? Procede. Não só a qualidade envolve também os equipamentos sonoros que ele vai ter, a sala acústica da sala. Tá? Mas em termos de aquilo que eu falei da dimensão, ou seja, um conteúdo adicional, que é o som imersivo, ele vai ter igualzinho. Entendeu? Isso é que é muito importante. É uma dimensão a mais, um conteúdo a mais para você expor para a sua audiência, né? No caso, o cinema. Mas não importa, se você fez um som em Atmos e você está reproduzido binaural, né? Porque tem o Atmos binaural que segue a mesma tecnologia. Mas o arquivo lá, o render gerado, o Atmos, com pequenas adequações só em termos de mídia, porque o cinema você roda o DCP, né? Mas só com esse tipo de adaptação, a arte que você criou para aquele binaural vai ser reproduzida no cinema com muito mais relevância, né? Porque você tem a arte do Atmos no cinema, porque você pode ter até 64 canais ali para reproduzir aquele som imersivo. Mas o interessante é que é bem acessível você fazer isso, né? Pode passar, por favor. Então, aqui, essa tela é um resumo, né? Para o criador, abre um mundo totalmente novo de possibilidades. E para os amantes do cinema, significa estar dentro da história. Pode passar. Aqui é um case recente, tá? Trouxe essa foto, né, para destacar aí para vocês, um projeto entregue no ano passado. Essa sala da rede GNC Cinemas fica no Shopping Guatemi, cidade de Porto Alegre, sala número 6, para quem tiver, de repente, oportunidade, passando lá para Porto Alegre. Uma sala muito boa, qualidade excepcional. Essa sala está totalmente equipada com as tecnologias fabricadas pela Dolby. Então, dá para falar que é uma sala 100% Dolby, barba, cabelo e bigode, na cabine, atrás da tela, os surrounds, a tecnologia embarcada, e posso afirmar com segurança que a família Difine está muito feliz aí com o resultado dessa entrega. E é o que o Pedro falou, isso que é muito importante. Dolby Atmos não é um racional de número de canais, mas sim de um trabalho feito através com o uso de elementos flutuantes, objetos, vamos assim dizer, e que se adaptam totalmente a diferentes contextos. Legal, né? Que você faz a mixagem para cinema e você vai conseguir depois transportar ela para outras mídias, para outros meios, perdão. Pode passar. Aqui alguns números para vocês, tá? Para que vocês tenham melhor visibilidade de como que está essa questão do Dolby Atmos mundo afora. Então, hoje, no mundo, já são mais de 9.000 salas de cinema com a tecnologia embarcada. Mais de 3.400 filmes, mais de 80 multiplexes, onde todas as salas contam. Em breve, aqui no Brasil, terá um. O primeiro no Brasil, com todas as salas desse multiplex com Dolby Atmos, na cidade de Brasília. Está previsto para o final desse ano. São mais de 100 países e mais de 300 estúdios de mixagem. Uma coisa muito importante, falando
produção nacional é que, antigamente digo, nem tão antigamente assim, tá? Era muito difícil para um produtor brasileiro finalizar a sua obra com a tecnologia, porque era muito custosa. Tinha que se mandar para fora, para estúdios de mixagem no exterior, custo em dólar. Então, ficava proibitivo, né? Agora, no Brasil, já existem estúdios de mixagem habilitados para cinema. Tem um na cidade do Rio de Janeiro, um na cidade de São Paulo, tem um que está dormente em Porto Alegre, que será reativado em breve. E também põe a pulga atrás da orelha aí do pessoal. Vamos ter um estúdio de mixagem aqui no Nordeste, aqui em Salvador. Vocês têm um potencial tremendo. Faria muito sentido ter um estúdio de mixagem Dolby Atmos por aqui. Fica a dica. Pode passar, por favor. Aqui é uma tela destacando mais os blockbusters, de toda a relevância da tecnologia para essas produções. Percebam aí que até mesmo os pôsteres de divulgação desses filmes, né, destacam aí a tecnologia da Dolby. Então, esse foi o top 10 do ano passado, de acordo com a fonte Box Office Mojo. E trouxe aqui essa informação para vocês também, que todos esses conteúdos também eles são entregues a vocês já no formato Dolby Atmos. Pode passar. E a gente fala muito, né, dessa questão da experiência premium, né, dos cinemas, que aí você tem o cinema que investe na tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ele quer levar algo a mais para o seu cliente, destacando que tem a tecnologia ali presente, embarcada na sua sala. Então, aqui peguei uma referência de um exibidor lá dos Estados Unidos, onde ele destaca na frente da sua entrada de sala, na parte de fora do cinema, que ele conta com Dolby Atmos e que, para ele, é muito importante porque tem a questão da percepção de valor também, porque ele quer atingir o teu cliente de uma forma do tipo, olha, eu tenho a tecnologia que você também consome fora do cinema, então vem para cá, vem assistir o filme no meu cinema. Pode passar, por favor. Alô, cabine? Pode passar, por favor. Isso, legal. Esse aqui é um destaque também, trouxe aqui um recorte. Todo ano existe vamos falar assim, uma premiação do jornal Folha de São Paulo, destacando os exibidores da cidade, em diversas categorias, né? Melhor sala, melhor imagem, melhor pipoca. O Cine Marquise, que é um cinema independente, fica na região central de São Paulo, ele tem a tecnologia da Dolby embarcada em sua sala e acho que está no 3º ano consecutivo que ele está tendo esse destaque. O Cine Marquise ele se destaca por ter o melhor som da cidade. Aí tem até um comentário que o Marcelo Lima faz, até da melhor poltrona, onde sentar, onde que você vai desfrutar melhor essa experiência. Então, para nós também é uma satisfação grande de ter esse reconhecimento também por parte da mídia especializada. Pode passar. Bom, aqui trago alguns destaques, né, de produções brasileiras que foram finalizadas com a tecnologia, foram exibidas em salas de cinema. A próxima que está aí na fila aí é O Homem com H, que é a biografia do Ney Matogrosso. Mas tivemos alguns cases de sucesso recentes, aí, muito bons, que estão aí para que vocês possam ter esse conhecimento também, caso o conteúdo não tenha sido apresentado dessa forma. E, como falamos anteriormente, está criando a possibilidade do produtor brasileiro finalizar aqui no Brasil a sua produção na melhor forma possível em termos de áudio, tanto para distribuição nas salas de cinema, quanto no streaming. Eduardo, um segundinho. Saudade, fez morada aqui dentro, é um filme baiano, diretor e produtor estão aqui também. Não sei se você os conhece, mas estão aqui na sala. Pois é, a gente teve essa maravilhosa coincidência e sabe como é que é, né? Pode passar aí para a próxima página, por favor?
Tá aí. Tá aí o destaque, né? Saudade fez morada aqui dentro. Então, vamos aí no improviso. Haroldo Borges, por favor, você está aí. Uma salva de palmas. Nós não ensaiamos nada, tá? Tudo no improviso, né, não, Haroldo? Além de um talentoso diretor, um showman. Então, Haroldo, o microfone é teu, dá o show aí, conta mais sobre a produção e como foi a tua relação com a Dolby. Massa, obrigado, um prazer estar aqui, Eduardo, Pedro, Cláudio, com vocês. É um prazer estar dividindo essas histórias. E é isso, a gente teve esse grande prazer, né, de ter esse filme finalizado em Dolby Atmos. Eu acho que é um filme baiano aí no meio, um dos primeiros filmes, porque a gente mixou já tem um tempinho, um dos primeiros filmes brasileiros no Atmos. E foi um prêmio que a gente ganhou no Bolívia Lab, né, pelas mãos lá do nosso querido Luciano, e a gente tinha a possibilidade de mixar ele em 3 lugares, que na época eram os únicos da América Latina. Era o Rio de Janeiro, o México ou o Chile. E diante da maravilhosa acolhida que a gente teve pelo Roberto Espinosa e pelo Pablo da Sonamos, lá no Chile, a gente escolheu o Chile e fomos para lá mixar lá. E foi maravilhoso, o Roberto é um artista. E, na verdade, o filme é a história de um garoto, não sei se vocês já assistiram o filme está em cartaz no Netflix, Planeta. Então, se você estiver nos Estados Unidos, pode assistir, estiver em Hong Kong, pode assistir, estiver na Índia, pode assistir. E o filme foi maravilhoso trabalhar com, porque é a história de um garoto que está ficando cego, e o filme ele é todo feito em planos fechados, e a gente apostava nessa dimensão sonora do filme, né? O plano estaria aberto no plano do som. O filme é todo em planos fechados, a maioria são planos fechados. Então, a importância de trabalhar no Atmos foi nesse sentido. Então, tem cenas muito específicas que o Atmos trabalha de forma incrível. Tem uma cena que o Bruno, o protagonista, está conversando com a Ângela, que está em cima de uma árvore, e a gente está somente no Bruno, e o diálogo acontece com ela na árvore. E o diálogo sai pelo teto. Então, a gente tem a dimensão ali, né, física, né, daquela conversa ali. Depois a gente tem uma cena muito maravilhosa, que virou depois o cartaz do filme, que é a chuva. Né? A chuva tem essa sensação da chuva cair do teto. Então, é maravilhoso. Depois a gente tem uma cena que o menino ele vai, né, ele está com um professor numa praça, e o professor vai descrevendo o que está vendo, o que está acontecendo ali na praça. E a câmera não mostra, a gente só fica ali com os dois naquele diálogo. E aí tem uma moto que passa e toda a narração é dada pelo som. Então, o Atmos trabalhou direitinho nessa cena também. A gente vê toda... Né, a gente fica criando o que estaria acontecendo junto com a descrição do professor. A gente coloca o espectador na mesma posição ali do protagonista. Então, o Atmos foi incrível. Recomendo. Deu uma temperada legal no teu conteúdo. Bastante boa. E o filme... ele ganha muito. É lógico que nas salas de cinema é onde a gente sente mais, né, a questão do sonora em salas. A gente estreou em Mar del Plata, foi maravilhoso. Em outras salas que a gente fez também, incrível. E é isso, ele dá realmente uma dimensão maravilhosa, e principalmente na história de um filme de um menino que está ficando cego. Então, o som era muito importante. Depois ele fica cego e o som, né, foi um luxo trabalhar com o Roberto no Atmos. Haroldo, para quem não assistiu o filme, vamos dar uma palhinha, então, tocar o trailer? O que você acha? Opa, maravilha. Bora, cabine. Dá o play, por favor. Próximo slide. A senhora não ouviu os médicos, não? Que eles falaram que essa doença não tem mais cura? O revoltado tá na madina, um whisky na mão, com várias patrícias, meus manos de fé, tão acompanhado, meu back na mente não foi embaçado, gritando, falando que Eu não posso, Bruna. Me falaram que as duas estavam namorando. Cadê o outro? Terena mais hoje. tô na linha de frente do comando do rap, pego meus versos e duvida auto é, desde o moleque, sonho em ser artista, dar uma vida melhor. Você já viu um serviço estudar? Nada, pode ainda dar um jeito, relaxe. A gente pode já, se você quiser, começar logo as aulas de braille. Eu acho que tá muito cedo pra começar.
Pra que fazer amanhã, o que a gente pode fazer hoje? Tá doido? Eu tô errado, cara. Você vai conseguir, velho. São dois corações, escondo o sentimento, me dando um sorriso. Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que preciso. É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu corpo. Aquela casa não tá abandonada não, bro. Aquela casa deve ter alguém que tá sentindo saudade. Maravilha. Bom demais. Obrigado. O Haroldo. Haroldo, podia ser- peraí. Fotógrafo, tira a foto aí. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, ó. Vem cá. Aqui abaixa aqui, os quatro juntos aqui, ó. Cadê a câmera aqui, ó? O Haroldo, ele podia ser o garoto propaganda da Atmo. E ele tem uma frase já: Atmo é ótimo. É isso aí, galera. Haroldo Borges. Pode passar o slide, por favor. Vamos seguir. Galera, seguinte, vou contar um pouco mais de histórias de Dolby Atmos Brasil aí para vocês. Olha só, atualmente o Brasil conta com 53 salas, tá? Coloquei até ali um detalhe, porque a número 54 será inaugurada na próxima semana. Exibidor Cinelaser, cidade de Cuiabá. Estarei por lá. Aí eu fiz um estudo, um exercício, essas 2 últimas semanas, que eu fiquei curioso para entender a questão dos preços praticados em cada uma dessas salas. Então eu visitei o website de todos os exibidores, olhei dia por dia para saber qual que era o preço do ingresso da sala com a tecnologia Dolby Atmos. Obviamente que, vamos falar assim, esse preço médio do ingresso de 36,48 também coloco ali uma observação, porque, claro, eu simulei como se fosse uma pessoa comum comprando um ingresso sem nenhum tipo de benefício, fidelidade, essas coisas. Então, fui lá, segunda-feira quanto que custa, terça quanto custa, assim por diante, de cada um dos exibidores, e cheguei nessa média aí, tá? De 36,48. E aí, de acordo com os dados apresentados ontem, a nossa média nacional é 19,16. Portanto, a gente tem uma diferença da média nacional aí de R$ 17,32 na oferta, né, da exibição nessas salas. Pode passar o slide, por favor. Aqui trago um destaque, né, de todos os exibidores brasileiros e também internacionais, porque também tem a Cinépolis e UCI, que contam com salas Dolby Atmos em sua oferta. Até mesmo tem um aqui, ó, Miltinho Durski, da Cineplus. Também ele é um exibidor, ele tem uma sala Dolby Atmos na cidade de Curitiba. Então, qual que também... Aí, isso aí, muito bom o feedback. E olha só que legal, né, o comentário do Miltinho é importante, porque assim, essa tela é para mostrar que não é Dolby Atmos, a tecnologia premium, não é só para o Cinemark, não é só para o Cinépolis, não é só para a UCI, é também para o Cineplus, é também para todos esses outros exibidores que estão aqui, Cinemas Teresina, Cinelaser, né, que é esse exibidor também, que é do norte do país, né, a sua matriz, e está se expandindo, também bem legal. E eu incentivo, Pedro, nós incentivamos que todos vocês, exibidores,
que tenham interesse de saber mais, que vocês possam falar direto conosco, interagir conosco, para que a gente possa tentar encontrar o caminho mais adequado para cada um. Porque falar assim, mas quanto que custa um projeto Dolby Atmos? É um grande ponto de interrogação. Porque cada projeto é um projeto que tem um custo e a gente tem que entender a realidade de cada um e adequar o projeto à realidade. Novamente, incentivo. Pode passar o slide, por favor. Aqui um mapa. Olha que legal isso aqui. Vamos lá. Deixa eu levantar aqui que eu estou com dor nas costas. Esse aqui é um mapa do Brasil, né, onde estão concentradas todas as salas. Você vê, né, eu até recortei para justamente apontar ali essa região aqui de São Paulo, né, a quantidade maior está aí. E aqui no Nordeste, né, temos uma quantidade interessante de salas com tecnologia Dolby Atmos. Aqui no estado da Bahia, 2 salas. Uma em Salvador, que é da UCI Cinemas, o Shopping Barra. Não sei se é Shopping Barra ou Shopping da Barra, mas eu sei que é essa sala da UCI Cinemas. E em Feira de Santana, da rede Centerplex. Aí eu coloquei a linha amarelo, né, porque eu achei bem legal essa situação da Cine Laser, lá em Cuiabá, porque é a primeira ali da região centro-oeste. Não tem sala Dolby Atmos nessa região, eles serão os primeiros. E em breve, eu sei que vai ter ali também para os lados da região norte, ali também, mais uma. Mas aí, olha só, olha aí a região de São Paulo, né? Grande São Paulo, a gente olha ali, né? São Paulo, a concentração muito grande. Aí você tem ali a região de Piracicaba, indo ali para Campinas, Piracicaba. E aí, quando eu fiz esse mapa, eu falei assim, eu sou culpado. Sabe por quê? Porque eu não saio da minha bolha. Então, assim, justamente, né, a oportunidade de estar aqui é justamente poder estar interagindo com outros exibidores, que às vezes exibidores que acabam não chegando nos eventos, vamos falar, os eventos mainstream, né, que acontecem lá na região de São Paulo, às vezes a gente não conversa. E eu escutei ontem de que cria-se um sentimento de que, por ser Dolby, né, cria todo um estigma de que tem uma barreira ali, um muro, que é intransponível, que não dá para falar, não dá para negociar com a Dolby. Mas, enfim, vamos mudar esse cenário aí. Pode passar o slide, por favor. Pronto. Aqui nós vamos falar uma coisa diferente que tem acontecido em algumas salas de cinema, e nós vivenciamos isso, Pedro e eu, sobre ações musicais ocorrendo em salas de cinema que contam com a tecnologia Dolby Atmos. Pedro, você é uma pessoa que tem muita experiência com esse trabalho, você ajudou também a organizar, a interagir com algumas produtoras, sobretudo com a Apple Music, que tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido. Mas vou passar um pouco a bola aqui para tomar um pouco d'água também, o Pedro falar um pouquinho. Obrigado, Eduardo. Bom, eu tive particularmente a experiência porque a Apple Music me procurou para a gente fazer eventos nos cinemas, né? Que eventos? Para não prolongar muito, a Apple, no streaming Apple Music, né, dela, ela já distribui o conteúdo em Dolby Atmos, que pode ser reproduzido em qualquer equipamento que tenha essa tecnologia, desde smartphones, soundbars, etc. E, inclusive, a Apple ela remunera o artista, ou o detentor do direito lá da música, mais se for o título em Atmos, né? Isso ela está fazendo mundialmente. E aí ela tem feito, junto com as gravadoras, produtoras, alguns eventos para lançamentos de novos filmes, novos álbuns dos artistas, né? Já tivemos, acho que uns 8 lá em São Paulo. Eles escolhem um cinema Dolby Atmos e é feito uma sessão exclusiva para o pessoal da imprensa, para os fãs mais próximos, e é exibido ou um clipe, um videoclipe, ou apenas o áudio mesmo, numa sala de cinema. Eu tenho ajudado eles isso, até para adaptar o conteúdo da música que está no MP4 ou na plataforma de streaming para o DCP em cinema, em Atmos, tá? Que é perfeitamente possível. E o sucesso é incrível, porque
próprio artista, ele quando escuta o conteúdo produzido por ele numa sala de cinema, ele não quer mais sair da sala do cinema. Então, a dica aí é o seguinte: o cinema, na era digital, ele não é só uma sala para ver filme. Hoje, você pode ver o filme até no celular, né, como foi dito aqui em outros painéis. É uma sala de entretenimento. Então, e é a melhor sala de entretenimento disponível no mundo. Alô, voltou. E está sendo, vamos dizer assim, no meu ver, né, que eu já tenho 20 anos nessa área, no meu ver, subutilizado, né? Muita gente, muitos jovens principalmente, eles preferem ver um título, seja um game, um vídeo, um filme, na sala dele, que ele tem lá uma TV 70 polegadas, com um som de bar Atmos, do que ir no cinema, né? Isso, a tecnologia faz isso. Só que o que está sendo subutilizado aí? Uma sala como essa é um entretenimento muito maior. Você pode vir com seus amigos, você pode curtir a bomboniere do cinema, uma pipoca que é exclusiva, e com uma tela gigante e um som que ninguém vai reproduzir, mesmo em Atmos na sua casa, porque aqui você pode ter o real som imersivo. Então, hoje, muita gente, por que ir no cinema? Porque você tem que ter um espaço que ninguém tem em casa, ou só os milionários têm, né? Tem alguns que têm sala de cinema em casa com a Dolby Atmos mesmo, né? Com 70 caixas e tal. Mas aí, né? Isso é uma dica. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Eu falei um pouco mais cedo do mercado até de audiobook, né? Audiobook. Então, é incrível. Pode passar? Pode passar aí. Só queria fazer só uma observação, claro. A gente já me sinalizaram que a gente tem mais 15, 20 minutos, então beleza. Talvez, de repente, a gente finalizar aqui e também abrir para as perguntas do público. Tá bom. Mas pode continuar. Então, a música, aqui, por exemplo, esse show eu estive lá, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o sertanejo Fernando Sorocaba, eles fizeram um documentário em Atmos, né, do novo álbum deles, não é nem Atmos, é uma plataforma nova deles de estilo de música mais country, né? E foi um espetáculo. O próprio Sorocaba estava lá e ele falou, nossa, somente em estádio, em show ao vivo, que ele percebia aquela sensação que aquela sala estava permitindo. Então, fica a dica, né, que o Atmos é uma tecnologia que, além de permitir o criador do conteúdo, né, como a gente teve o relato aqui, de uma nova dimensão, é a forma de você aglutinar o pessoal para o estado da arte, do espaço de entretenimento. Obrigado, Pedro. Desculpa, é só um comentário, né, também dentro do que você está falando. A possibilidade, né, atrair novos públicos e impulsionar receitas de ingressos em bomboniere. Esse exercício tem sendo feito justamente em dias onde tem menos demanda. Então, tem sido algo mais experimental, não é algo assim também que vai ocupar a semana inteira, todas as sessões. E cria-se uma aura de um evento, uma coisa muito especial. E acaba também, né, Pedro, sendo ações até com um ticket um pouco mais elevado. Justamente porque, às vezes, você tem, que nem o caso aqui do Fernando Sorocaba, que é a presença do artista. Muitos desses artistas eles têm interesse também de estar presente nesses eventos especiais. Eles querem estar lá com seus fãs. Então, isso é muito bom também. E para finalizar essa questão da música, vocês todos devem ter acompanhado aí desde de alguns eventos ao vivo em salas de cinema, né, de música, né? O mais recente foi da Beyoncé,
que na realidade foi gravado e teve sempre esqueço o nome da outra cantora americana lá, Taylor Swift, que foi um espetáculo. E um pouquinho mais atrás, nós tivemos aquele grupo de jovem BTS, que ele fez uma transmissão ao vivo do show, um conjunto coreano, né, de música, e transmitiu em várias salas pelo mundo. Eu sei que aqui no Brasil, quem abriu espaço para esse show lotou todas as salas. Tem algum exibidor aqui que teve essa experiência ou não? Não chegou a ter, né? Aqui em São Paulo, no Rio, não sei, aqui em Salvador deve ter tido, mas quem vendeu o ingresso para aquele show que foi ao vivo, né, com o satélite da Cinecolor, você pôde receber ao vivo e transmitir mesmo em 5.1, não precisava ser. Aliás, nem era a transmissão Atmos, né? Mas foi um espetáculo em termos de bilheteria, a transmissão de um show de música. E, então, isso é interessante, que, além da ferramenta Atmos, é interessante você ter noção de que a sua sala, exibidor, é um centro de entretenimento e é um dos melhores do mundo. Basta a gente ter essa divulgação, uma vez que um cliente senta na sua poltrona e ele tem uma experiência imersiva do áudio, uma poltrona confortável, um ambiente confortável com seus amigos e uma tela que ele não vai ter em lugar nenhum, né, ele vai voltar sempre. Vai voltar sempre. Tá bom? Pode passar, por favor. Aqui é só para destacar, né, algumas ações promocionais. Pode voltar um? Volta um, por favor. Aí. Aqui é só para ilustrar, né, a divulgação, né, de eventos como esse, né, que nós falávamos aí, que são mixados em Atmos, desse tipo de conteúdo. Esse foi o ano passado da Pablo Vittar. Então, isso ocorreu em 9 de abril do ano passado, no Cine Marquise, e estava lá sujeito à lotação, porque tinha muita gente. Muita gente interessada em participar dessa iniciativa e ali o destaque com a presença de Pablo Vittar. Então é isso, tá, gente? Era mais para trazer esse conteúdo para vocês terem conhecimento que esse tipo de atividade existe e está acontecendo. Pode passar o slide, por favor. Tá. Bem rapidinho, que o Cláudio já alertou nós sobre o tempo, mas vamos correr aqui, que é só para colocar um temperinho nessa conversa sobre tudo isso que falamos, mas que para que tudo isso que falamos seja reproduzido com a máxima qualidade, nós dependemos de também tecnologia. E essa tecnologia que está embarcada aqui. Pode passar, por favor. Então, assim, a Adobe, ela teve a preocupação de desenvolver uma linha de caixas, né, para equipar salas de cinema, que é o Dolby Atmos, como falamos. Iniciou sua jornada lá em 2012. Só que, com o passar do tempo, foi se observando que algumas instalações não tinham o seu melhor padrão de qualidade do ponto de vista de hardware, né, caixas, né, sistema de processamento. E aí, a Adobe fez a aquisição de uma empresa, um fabricante chamado SLS, lá nos Estados Unidos. Trabalhou durante um tempo com a linha de produtos dessa empresa e aí depois incorporou o seu know-how para criar esta linha de produtos aqui. Então, para que saibam, a Adobe também oferta surrounds, sistemas de palco, subwoofers, além de, claro, as tecnologias de cabine. Pode passar mais uma tela, por favor. Aliás, antes de passar bem rápido, Pedro, por favor, fala para eles por que deveria ter essa preocupação no investimento de alto-falantes premium, assim como é feito o investimento em sistemas de projeção premium. Tá, vou ser um pouco técnico aqui, então quem não gosta muito de tecnicalidade, me desculpe, né? Basicamente é o seguinte, o Atmos, que é esse som objeto imersivo, para
para ele funcionar, existe um requisito mínimo de qualidade de sala, de acústica e a reprodução do som. Então, por quê? Vou tentar explicar aqui. Todo mundo já ouviu falar em redução de ruído por cancelamento de fase? Talvez a pessoa um pouco mais técnica. Né? A tecnologia, vou abrir o jogo aqui, a tecnologia é o seguinte, para você fazer um objeto simulando ele atravessando, por exemplo, a sala, né, um jato ou uma pomba, né, como é que você faz isso? O alto-falante está lá em cima, né? Como é que é feito isso? Isso é feito com cancelamento de fase. Então, quanto mais caixas acústicas você tiver bem posicionadas, todas elas vão soar um som, de modo que, em todas as áreas, o som vai se cancelar por fase. E naquele lugar em que o mixador quis que fizesse a representação sonora, as fases se somam. Então, daí o efeito tridimensional do som. Então, é uma tecnologia ferrada, é um algoritmo incrível. Só que, para ele funcionar, você tem que ter alto-falantes de boa qualidade, você tem que ter equipamentos de som de boa qualidade, e você tem que ter uma sala que não pode ter muita reverberação ou pouca absorção e muita reflexão. Por quê? O som vai bater na parede, vai voltar, e isso acaba interferindo nesse processo de fase. Então, isso talvez é que muita gente fala, mas encarece, mas é impressionante a qualidade. Você vai numa sala de cinema, como a gente mostrou lá no Cine Marquise, não é propaganda aqui, mas lá você tem todos os alto-falantes da Dolby, amplificadores da Dolby, processador de som da Dolby, e a sala foi comissionada pela Dolby, e ela não para de ganhar prêmio de melhor som. Por quê? Né? Então, tem o retorno do investimento, entende? E, aos poucos, a população vai entendendo. Uma vez que o produtor entende que é uma dimensão a mais para explorar em termos de conteúdo, o cinema entende que pode reproduzir isso, e o público entende, enxerga isso e curte com a melhor tecnologia de entretenimento audiovisual hoje, é só sucesso. Então, existe, por isso que a Adobe se preocupou em lançar ela. Então, você tem, em termos de especificação, o espectro de cada caixa, a estabilidade de distorção. Não precisa ser caixas caras. Tem gente aí que tem na sua casa uma caixa muito mais cara do que essa aqui que a Adobe fabrica. Tá? Só que também você não vai pôr uma caixa feita ali, né, no fundo do quintal sem nenhuma especificação técnica. Né? Existe um padrão internacional chamado SMPTE, que normaliza todos os equipamentos de cinema, inclusive caixas de som, amplificadores, projetores, etc. Né? O próprio DCP e tudo tem normas para isso. Então, a Adobe ela se preocupou, como ela lançou em 2012, uma tecnologia fantástica, que depois que eu aprendi o que é tecnologia Adobe, é impressionante, eu acho fantástico. Só que aí você tem requisitos mínimos, né? E o padrão SMPTE permite que você tenha uma sala Atmos. Então, é só todo mundo seguir um padrão de especificação de uma fabricação que você consegue uma sala Atmos. E aí, outra coisa, só para passar aqui para o Eduardo, e eu terminar com a minha parte, no Brasil, a gente tem fornecimento dessas caixas. Amplificadores, a gente até tem um cliente novo aqui, depois eu vou abrir para você. Espera aí, calma aí. Alguns clientes aqui, eu não sei se tem mais algum que tem Atmos aqui, Atmos não, Dolby, né, produtos Dolby. Mas, enfim, a Dolby hoje ela permite, a gente dá assessoria para qualquer produtor, para qualquer construtor de estúdio, para qualquer construtor de sala, não importa o tamanho, para ele ter o que tem de melhor de tecnologia de som imersivo. Tá bom? Obrigado, Eduardo. Galera, o negócio é o seguinte, encerra por aqui a fala, porque já falou tudo. É bom terminar assim com chave de ouro. Então, Cláudio, por tem favor. Mais um slide lá, não? Peraí. Tem, mas só para mostrar. Para falar aqui que a Adobe também conta com um sistema de processamento de som e também com servidor. Porque já foi falado anteriormente, a nossa oferta ela é ampla. Ela vai na cabine, ela está aqui atrás da tela, ela está aqui também nesse apoio diário, também nessa troca, porque quem interage com o Pedro e comigo sabe que nós não deixamos a peteca cair, a gente está sempre interagindo, respondendo.
E é isso, e eu boto fé também que, dentro do que o Pedro apontou, tem um exibidor independente aqui, que é o Cinearcos, está aqui presente, representado pelo Beto Moreira, que também está equipada a sua sala com o que há de melhor de tecnologia em termos de caixas, equipamentos de cabine, e certamente vai ter o seu reconhecimento em breve quando essa sala estiver operando. Boto muita fé nisso. Com certeza. Obrigado, hein? Inclusive, eu queria agradecer ao Beto, foi o Beto que fez essa ponte, né, e me colocou em contato com a Adobe. Normalmente o Beto dá excelentes ideias, aliás. Obrigado, Beto. Gente, vai ter uma ou duas perguntas no máximo que a gente vai ter que finalizar para a gente comer e voltar para a mesa de 2 horas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Jack? Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Assim, eu estou há 18 anos no mercado, o Atmos sempre foi algo... A tecnologia em si sempre foi algo muito interessante. Eu utilizo em Itacoatiara, no Amazonas, um servidor IMS 3000, um ótimo servidor, por sinal. Sobre a questão do Atmos, vocês mostraram uma relação de exibidores, né, que tem o Atmos em funcionamento. Realmente é algo que muda muito as coisas. Só que o que vocês têm colocado justamente desde o início aqui da nossa oportunidade é que é algo mais tangível, que é possível, né, principalmente para os pequenos exibidores. O que hoje se reduz o Atmos em relação a antes? Porque anteriormente teria que colocar tantos amplificadores de som. As caixas, obviamente, o número permanece, mas eu já vi alguns casos com um número um pouco mais reduzido. Na Expocine do ano passado, a gente teve a oportunidade de ter acesso a um amplificador de som que já pegava tantos canais. Um único amplificador que buscava tantos canais. Então, talvez isso já seja um caminho para redução de custo. E se vocês têm alguma previsão de algum pequeno exibidor fazendo a instalação do Adobe Atmos no Brasil no momento? É isso. Vamos responder em 2 partes aqui, Pedro. Eu vou começar e depois eu passo a bola aqui para você. Jack, obrigado aí também por estar aqui, pela pergunta. Sobre essa questão do desenvolvimento do projeto do Adobe Atmos. Ele não é um projeto engessado. Tudo começa com a sua apresentação de uma planta detalhada, com todos os cortes, para que nossa área técnica, que é representada pelo Pedro, possa analisar e te dar o caminho. Os caminhos. Tá? Os caminhos. Por quê? E vai te falar, olha, o ideal, o sonho é aqui, mas dá para fazer assim, dá para fazer assado. Então, vai te apresentar algumas alternativas. Falando pela minha experiência, essa falta, né, desse diálogo, de não ter essa conexão direta, nós ficamos cegos do nosso lado dessa limitação de como essa informação às vezes está chegando. Então, por isso que a gente está tentando eliminar um pouco esses muros para a gente ter uma comunicação mais fluida e que a gente consiga, no final do dia, entregar algo que você sonha em ter e dentro do orçamento que você tem disponível. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Aí você pode chegar para mim e falar assim, poxa, Edu, mas agora eu não tenho esse orçamento. Nós vamos apoiar, como empresa, a te orientar tecnicamente como você poderia já antecipar e preparar a tua infraestrutura para que, no momento que você tenha o recurso à disposição, não seja um processo muito oneroso para você, de você ter que parar a tua sala, subir um monte de andaime, passar fio, fazer todas as coisas, sabe? Então, nós temos casos, né? Aí, claro, não dá para citar nomes, mas de exibidores, inclusive exibidor pequeno, que nos procurou, nós passamos as informações e ele está fazendo reformas para entrega de novas salas, mas já com essa infra toda passada para que daqui talvez uns 2 anos, quando ele começar a monetizar um pouco mais, fazer caixa, ele já virar a chave e transformar no Adobe Atmos, bastando apenas acrescentar mais alguns equipamentos e atualizar alguns equipamentos de cabine. Sobre o amplificador, também um outro comentário teu,
essa questão da amplificação digital, ela te traz ganhos importantes, sobretudo no consumo complementar, porque um sistema de amplificação analógico, além de ele te demandar muito mais espaço de cabine, ele também te demanda muito mais investimento em infra, muito mais geração de calor na tua cabine, muito mais consumo de ar-condicionado. Então, é que todos esses custos, às vezes, eles são invisíveis, porque na correria do dia a dia, você recebe lá a tua conta de luz para pagar, você paga, você não vai analisar cada detalhezinho, cada ponto, fazer conta. Mas, assim, também, já baseado em algumas experiências de trabalho com alguns exibidores que estão trabalhando com essa tecnologia, já tem dado esse retorno para nós, de que estão satisfeitos. Pedro, por favor. Para não tomar muito tempo, tentar bem, né? Obrigado, Jacques, pela pergunta. Realmente, no começo, lá em 2012, tinha-se um custo grande de implementação que a própria Adobe cobrava. Por quê? Existe um processo chamado comissionamento, que é onde se aprova o projeto, etc. Antigamente, logo no começo, o comissionamento era feito pela própria Adobe. Você tinha que pagar uma grana alta para a Adobe, ela mandava os engenheiros para analisar todo o seu projeto e fazer o comissionamento com a equalização, todos os ajustes, era a própria Adobe que fazia. Isso tinha dois problemas, né? O primeiro, o custo alto, né? Tudo em dólar, e segundo, que se limita muito a uma equipe só, né? E quando eu entrei na Adobe, um dos motivos que eu entrei na Adobe, a Adobe me chamou e falou assim, olha, você vai ter que treinar os integradores e fabricantes, né, quem monta cinema no Brasil, para ele fazer o comissionamento. Aí o cinema já vai poder escolher o seu prestador de serviço certificado pela Adobe. Então, das minhas atividades é dar um treinamento de comissionamento do Adobe Atmos para cinema, né? O custo desse curso é zero. Esse ano a gente não fez ainda, não temos ainda a programação, mas já há uns 6 anos eu venho fazendo esse treinamento. Infelizmente é lá em São Paulo, a gente já fez no Rio, mas, eventualmente, se tiver demanda, a gente pode fazer até aqui em Salvador. E o que é esse treinamento? É para todos os profissionais que trabalham com construção de cinema. Claro que tem requisito mínimo, né? Aqui tem algumas pessoas que já participaram até desse curso. Ele dá uma certificação que te deixa apto a ele certificar um cinema, né? O que é certificar? Comissionar. É acompanhar o projeto, definir o que vai ser feito no projeto, né? A Adobe tem 2 ferramentas fantásticas, também gratuitas, para ajudar você a fazer a sua sala em Dolby Atmos ou até 5.1, que é uma ferramenta gratuita. Tá? Depois, quem quiser, a gente pode conversar. Eu vou estar aqui até sábado, né? Tá bom? Então, isso diminuiu bastante o custo. A questão do amplificador e outra coisa, a Adobe tem, ao longo dos anos, certificados vários fabricantes de equipamentos, como caixas e amplificadores, que também podem ser utilizados. Então, o profissional que recebe esse treinamento, ele é capaz de sentar com você, já fazer um projeto da sua sala, tira a dúvida com a Adobe, e aí você vê o que é melhor custo-benefício para você, e você pode ter o que tem de melhor no estado da arte de som imersivo em cinema. Respondi? Espero. Obrigado. Alguma pergunta? Finaliza com você. O Beto está com o microfone. Rapaz, depois a gente finaliza. Bom dia. A pergunta é super rápida. Qual a disposição que a Adobe tem no Brasil de firmar parcerias e colaborações com instituições de pesquisa e ensino também, para poder efetivar alguns programas de ensino-aprendizagem da parte de produção, da parte de desenvolvimento, usando essas tecnologias também, já que tem essa demanda de ser algo mais acessível, no ponto para que pessoas que desenvolvem e criam cinema de baixo orçamento ou música, né, que não está no mainstream, como foi apresentado antes, qual a disposição que a Adobe no Brasil tem
de, sei lá, esse tipo de convênio, parceria com instituições públicas e universidades. Boa pergunta. Aí por aí vai. Legal. Valeu, Desculpa, obrigado. seu nome mesmo? Desculpa. Meu nome é Victor Valentim. Victor. Obrigado, Victor. Obrigado pela pergunta. Vou responder rapidamente. Excelente tema. Nós temos, neste momento, para você ter uma ideia, está lá no Rio de Janeiro, nós temos o CTAV, Centro Tecnológico de Audiovisual, que é mantido pelo governo federal. Hoje está o Ministério da Cultura, aí depois, eu não sei nem bem... IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, tá, vamos dizer assim, tomando conta desse centro. Já é um centro que já existe há bastante tempo, é um centro de educação, né? Não só para hoje, não só para cinema, mas como produtor musical, acho que até game tem lá, etc. Né? E eles estão montando, tá tendo uma reforma lá, eles estão montando uma sala, um estúdio para cinema, para treinar, sem custo isso, é um investimento, para treinar pessoas que não têm acesso a esse tipo né, não tem acesso a esse tipo de tecnologia gratuitamente. Vai ter lá. Acredito que o ano que vem já deve ter várias salas de aula e vários cursos, não só de produção, mixagem, animação e outras coisas, lá no CTAV, que fica na Avenida Brasil, ali no Rio de Janeiro. O CTAV, na realidade... Não, a Adobe tem um instituto, Adobe, que também tem apoiado, não nesse caso, mas no mundo inteiro, né? Mas o CTAV foi o CTAV já tinha sala de mixagem lá, a Adobe já tinha feito, não era Atmos, né? Era o Surround, tá? Mas agora está tendo esse... Então, a gente está colaborando o máximo. Nós estivemos lá, estamos ajudando no projeto, né? Pedro, o Instituto já me procurou pelo Classic, porque precisa ter uma escola, e eu acho maravilhoso estar no CTAV, isso é uma coisa pública, porque as pessoas não sabem o que foi a importância do CTAV para o cinema no Brasil. Sim, já é bem foi um acordo com o Canadá. Você ter um estúdio daquele porte montado debaixo da Avenida Brasil, todo produtor independente, estudante, usou e mixou e usou equipamento CTV. Acabei de falar para a menina domingo, falei, entrega para o IFRJ. Ela falou, não pode, não dá. Eu falei, entrega, porque cada maluco que entra vai e desmonta. E o IFRJ é duradouro, ele atravessa esses anos todos, não foi desmontado. Bom, eu estou falando rápido, corrido, Cláudio, todo ao tempo. Seguinte, eu acabei de comprar, fiz um esforço absurdo, porque eu ganhei 400 mil da Paulo Gustavo, e a minha sala teve que começar do zero. Mas, seguinte, eu fui à CinemaCon em 2016 e conheci uma experiência da Coreia que é impactante. A Coreia diz pode ter até cinema. Pode ter até cinema. Então, Eduardo, não é eventualmente o evento. O Cinearcos tem game, realidade virtual. O cinema ficou careta. A gente precisa... Se essa juventude nasce com Dolby Atmos na mão, porque está no celular. As minhas filhas jogam em Dolby Atmos. Se eu não tiver a melhor experiência, como é que eu vou conquistar esse público? E foi nessa perspectiva que eu falei, gente, como é que eu faço? Inventei um montão, tirei de todas as rubricas possíveis para poder... Não é porque estamos aqui,
foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque, ao apresentar o som, dezenas de produtores falaram: caraca, eu quero passar meu filme aqui. Eu quero exibir meu filme aqui. E só não é Atmos porque a arquitetura da sala não permite. Mas eu já estou trabalhando na possibilidade da gente ter um Atmos no hall ou no estúdio funk para o entretenimento. Então, a gente tem uma estrutura que, boa parte do tempo, com pouca gente, vazia, quando que a gente poderia estar utilizando, fazendo 1000 coisas. Só na Lapa já tem 3 estúdios Atmos para entretenimento. Na Lapa, onde eu estou. Então, eu acho que, quando vocês explicam, fica muito tecnológico. É caro? É caro. Mas a questão de que ela abre uma possibilidade para você, como experiência, como usuário, em ganhar dinheiro em outras possibilidades do que só a exibição. Então, quando você bota custo e benefício, eu só fiz 2, porque, de novo, vocês foram lá, tem 1000 detalhes para o padrão, babá. Eu estou mexendo na sala. Caraca, mas quem foi de audiovisual, de cinema, falou: porra, Beto, o que é isso? E aí, do ponto de vista da pesquisa, o CTV, é importante que a Dolby baixe com o Instituto no Brasil. É fundamental. Na Bahia, onde for. Tá? Não... Obrigado, Beto. Gente, infelizmente eu vou ter que finalizar. Desculpa, Norlan. Eu quero agradecer a vocês dois, foi muito rico. Eduardo, dizer que a gente tem mais exibidores que estão na cidade. Você vê que essa bolha precisa ser quebrada mesmo. Porque tem gente que fala assim: olha, não é para mim. Entendeu? Então, está gravada essa palestra, essa explicação, essa experiência, e eu acho que vai ser muito rico e vai ser muito proveitoso daqui para frente.